Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Hoje nós vamos começar a aula com uma mensagem e ela diz o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Ou seja, precisa ter uma disciplina, né? E se organizar numa rotina para tentar, né? Todo dia. E aí, quando a gente fizer isso dia após dia, a gente vai ter uma coisa muito bem feita, a gente vai ter um sucesso. Ok? Então, vamos para a nossa aula número 27. Essa aula é a aula de correção, tá bom, turminha? Então, como vocês sabem, a gente tem vários capítulos aí acumulados para poder fazer esse processo de correção e a professora vai fazer um aulão hoje de correção. Nós vamos corrigir o capítulo 8, 9 e 10, tá bom, turminha? Então se organize. A aula de correção você já sabe que é a aula mais extensa, então vão pausando, vão se organizando da melhor forma para fazer essas correções. O que não pode aí, tá, minha gente, é deixar de fazer. Tem que fazer essas correções. Então vamos começar aqui com o primeiro capítulo, capítulo 8. As águas do planeta Terra. Então começamos na página 196 e diz o seguinte, né? A figura abaixo, né, completa os espaços vazios, né, com as fases aí do ciclo da água. Então, gente, os espaços vazios aí seriam completados da forma correta dessa forma. Então, era isso realmente pausar a imagem que eu tenho colocado na aula e relembrar aí. Então, chuva, né, infiltração, quando chove infiltra, aí, né, a gente passa pelo processo de evaporação, né? Essa evaporação aí, ela pode acontecer, né, tanto no solo como no processo realmente das águas e que fazem a formação das nuvens, retornando ao ciclo de chover e fazer o processo totalmente de novo. Então, seguindo aí, a gente tem aqui falando sobre a questão do consumo da água, tá? Esse recurso aí tão importante. Então, ele coloca os gráficozinhos aqui, representando esse consumo da água, e ele fala o seguinte: existe mais água doce disponível ou indisponível? Ele vai pedir para você olhar o gráfico e dizer, tem água, né, aí em maior quantidade de forma indisponível, pois apenas aí 2,5% da água do planeta é doce, ou seja, e serve aí para esse consumo, né, de forma aí, ainda está distribuída aí em diversas formas, inclusive em geleiras que a gente não pode consumir. Então a gente precisa observar que a maior parte da água ela é indisponível. A disponível é um percentual muito pequeno, por isso que a gente tem que valorizar esse recurso aí, né, que é tão importante. Qual setor de atividade que mais consome água, né? Pesquise, né, as causas aí dessa consequência aí desse dado. Então, qual é o setor? O setor agrícola, né, minha gente? Então, a gente não tem nem o que comentar muito aqui. Então, a gente já sabe que a agricultura, ela depende aí 100% da questão da água. Sem água, a gente não tem como ter esse setor aí da agricultura fortalecido. Então, na atividade econômica, a atividade agrícola consome a maior parte da água. E na última, aqui na C, ele coloca assim, ó, no gráfico sobre consumo doméstico, vemos que a gente gasta mais água na questão da higiene pessoal. E aí ele pede, né, na questão aí para você dar sugestões de como a gente gastar menos água nessa questão da higiene pessoal. Então é aquela regrazinha básica que vocês tinham que registrar aqui. Tá escovando os dentes, desliga a torneira, né? Tá no banho, tá ensaboando, desliga também o chuveiro. Então aquelas regrazinhas que quando você estiver fazendo sua higiene pessoal, você tem que estar observando sempre que você não está desperdiçando a água. Então, quando você não está usando a água mesmo, desliga. Quando terminar de fazer o processo, né, escovou os dentezinhos, se for enxaguar, liga novamente. Então, era isso que vocês tinham que registrar aí. Lembrando que a C é uma sugestão de resposta, porque a resposta ela é pessoal. Seguindo aí, meus amores, nós temos aqui a questão falando sobre os tipos de mar. Mar aberto, fechado, interior. Relembrando rapidinho, mar aberto é aquele que tem acesso livre para o oceano. O mar interior, ele é aquele que a maior parte ele está circulado, né, por porções aí continental, só tem uma pequena partezinha que vai ligar ele ao mar, né, ao oceano, né, sendo colocando assim. E o mar fechado, ele é aquele mar que ele não tem, né, nenhuma ligação com o restante aí do oceano, né? Pelo menos essa parte continental aí. Então, foi uma porção que entrou naquele espaço que se fechou. E aí ele queria, né, vai apontando do 1 ao 6, né, é isso. E aí ele vai dizer que ele quer que você me diga que tipo de mar é cada um. Então, é basicamente essa sequência. Vocês observando a localização, vocês iam dizer. Então,
O A é 3, mar interior. O B é 2, né? Que aí vai ser o mar fechado. O C vai ser também ainda 3, aí mar interior. O D é 1, mar aberto, né? Então aqui, ó, esse 1, né? A questão do E, que vai ser aí 1 também, que é mar aberto. E o F, que é a gente vai colocar aí o 2, né? Que é o mar de Arral, que ele também é mar fechado. Tá bom, minha gente? Então vocês têm que observar aí a numeração de cada tipo de mar que a gente colocou aí. Isso daqui, a gente tem esse processo de correção bem tranquilazinha aí, né? Vocês conseguiram fazer, porque ele vai indicando aqui, ó, qual é o mar da colocação aqui por esses números aqui, tá certo? Na imagem. Seguindo aí, meus amores, a gente tem a página, né? A correção da página 206. Aqui ele dá 3 proposições, ainda falando na questão da água, né? E aí ele pede para vocês me dizer quais são as proposições corretas. Aqui era uma leitura, tudo que a gente comentou sobre a questão da infraestrutura, conservação da água, então eram proposições bem tranquilazinhas. E ele quer que você me diga quais eram aí corretas. E a gente observa que as 3 colocações, ele tá aí nesse processo de ser correto. Então a alternativa correta aqui também vai ser a E. Proposição 1, proposição 2, proposição 3 estão corretas. Falando dessa questão da importância de ter consciência no uso da água. A 2, ele fala o seguinte: escreva com suas próprias palavras sobre a importância da água para as diferentes sociedades. Então aqui era uma resposta pessoal. Por que a água era importante para todas as sociedades? Você tem que responder, né? Aqui vocês devem considerar que as atividades humanas, elas são inerentes, elas precisam da água, tá? Para poder responder a essa questão. E aí, a resposta, ela é pessoal, tá bom? Mas aí, lembrando sempre que vocês têm que considerar a importância da água para as nossas atividades. Seguindo, ele vai pedindo aqui, né, nessa terceira questão, o rio é a corrente límpida, né, de concentração aí dos lençóis de água, né, num vale. Então, a gente tem essa concentração de vários aí lençóis que culminam aí na formação de um rio. E aí ele vai pedir justamente isso, para a gente observar, né, como é que a gente tem o processo, né, que é dado a esse movimento, né, que esse rio tem. E esse movimento que esse rio tem, né, porque o rio geralmente ele não corre de uma forma, né, direta, ele sempre faz alguns movimentos, ele tem uma sinuosidade. Essa sinuosidade a gente chama como? Nesse processo de escavação. Então a gente vai chamar de meandros, tá bom? Lembrando que a prova explicou direitinho, botou a imagem bem direitinho para vocês lembrarem aí na aula, ok? Então a 3 só era para vocês lembrarem que aqui esse processo sinuoso do rio a gente chama de meandro. Seguindo aí, ele dá uma imagem e ele quer que vocês completem a imagem aí, né? Preencha esses retângulos com os respectivos tipos de ação realizada pela água do rio. Então, lá em cima, aqui no início, né? Aí na nascente desse rio, a gente vai observar o quê? O processo de erosão. Já no processo que ele vai ter aí, né? Do meio aí do rio, vamos colocar assim, né? No decorrer do rio, a gente vai ter o transporte. E já no processo final aqui, né, já quando ele está na foz, a gente vai ter o assoreamento, que seria a deposição desse processo aí que ele erodiu lá no início. Então, erosão, assoreamento, né, e o processo de transporte acontecendo aqui na metadezinha do rio. Observar aí, preencher, quem corrigir, quem errou, quem não errou, só sucesso. Então, vamos lá, turminha, continuando aqui. Aqui ele dá uma imagem utilizando o conhecimento produzido em sala, tá? E sua sabedoria, aponte que problemas irão ocorrer nessa área após a transformação. Então, o que a gente vai observar? A questão da inundação. Então, se você tem isso daqui de rio e no processo de transformação ele vai construir, né, aqui, essa quantidade de construções de prédios, quando no processo natural que chover, vai acontecer o que? Está sujeito ao que? A inundação. Porque o rio ele volta ao seu leito normal, querendo a gente ou não. Então, está sujeito aí à inundação de uma forma clara aqui, turminha. Porque o rio ele vai voltar ao seu curso natural. E se chover e ele tiver a quantidade de água, ele vai aí levando tudo. Na sexta, ele diz assim, considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, que é extrema, né?
Uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por quê, né? Qual era o motivo aí? A degradação dos mananciais e o desperdício no consumo. O que poderia levar a essa questão de uma crise hídrica no nosso país? A questão da gente acabar com esses rios aí, poluir esses rios, tá? E além disso, a gente tem um uso aí, um desperdício aí fora da realidade. Então, isso poderia sim levar o Brasil a ter uma crise hídrica. Lembrando, a gente tem muitos recursos, a gente é o país, né, com o maior recurso hídrico aí do mundo, mas que se a gente não cuidar, degradar tudo, poluir tudo, acaba, né? Natural. Assim como se a gente desperdiçar, né, não tiver um zelo no consumo, ok? Então, seria a alternativa E. Aí. Seguindo, meus amores, ele vai colocar as fases do rio, né, as etapas de um rio, e ele queria simplesmente que você fizesse assim, ó. Em uma bacia hidrográfica é possível identificar diferentes elementos, né, e características aí no seu percurso desse rio. Aí ele quer que você, com base nos dados acima, né, em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta a relação correta dos elementos, né, características identificadas na figura, ou seja, o que é cada um, o que é um, né, o dois, então ele quer que você vá me dizendo aí tranquilamente aí o que é esse processo. A sequência correta é a sequência da letra B, onde o 6 é a nascente, o 2 é o afluente, né, e assim por sequência. Tá bom, meus amores? Então a sequência correta seria a do B, tá? Onde a gente verifica a nascente ainda como ponto central, né, nessa colocação aí. Então, observem aí e registrem. Continuando, ele fala sobre bacias, né? A expressão bacia hidrográfica pode ser entendida como o conjunto das terras drenadas ou percorridas, tá, por um rio e seus principais aí afluentes, ou seja, como a Pro sintetizou, é um conjunto de rios, tá bom? Que tem um rio principal e tem rios menores que vão abastecer. Isso daí dá uma bacia hidrográfica, como a gente bem trabalhou. Seguindo aqui, ele coloca, né, uma questão que vocês teriam que sequenciar. Ele na coluna 2 ele vai dando aí, né, as definições do que ele enumera na coluna 1. E aí, por consequência, ele quer que você marque aí a sequência correta. Como seria essa sequência correta aí? Né? A sequência correta seria a sequência da letra A, onde a primeira proposição corresponderia ao 3, ou seja, água dos rios. Tá? A questão aí da segunda proposição seria 1, né? Água das chuvas. A terceira proposição aqui seria o quarto, tá? O gelo. A quarta posição aqui, né? A proposição seria o quinto, o vento. E a quinta proposição seria o 2, tá bom, minha gente? Água dos mares. Seria aqui a definição correta para vocês. Então, a sequência correta é a que está na A. Tá bom, meus amores? Seguindo aqui, ele coloca um texto e apoiado com base nesse texto, vocês fariam a resolução. Porque os primeiros, né, vilarejos após a chegada dos portugueses foram construídos próximo aos rios? Com base no texto, mas aí não precisa nem de uma dificuldade para responder. Justamente, gente, porque a gente precisava desse aproveitamento da água, a gente precisava da água, eles precisavam da água. E naquele momento não se tinha infraestrutura para poder levar essa água. Então eles se instalavam onde? Às margens do rio, que ficava mais fácil o processo. Então, naturalmente, e essa resposta tem no texto. Pesquise o rio mais importante de sua região e cite alguns benefícios dele para a comunidade. Aqui é a resposta pessoal, mas para a nossa região, Petrolina, qual é o rio mais importante? O Rio São Francisco. E ele pede para a gente colocar alguns benefícios, né, para a comunidade. A irrigação, querendo ou não, né, traz desenvolvimento para nossa cidade e também para o nosso uso no dia a dia. Então, é o rio fundamental. Petrolina seria totalmente diferente se não tivesse, né, não fosse aí banhado pelo o Rio São Francisco. A nossa situação seria uma situação bem mais difícil, tá certo? Seguindo aí, a gente coloca, né, a questão de número 11 e ele fala justamente desse processo de questão do conflito, da utilização da água em bacias hidrográficas. É o ponto que ele chama a atenção para vocês. Ele dá 3 proposições
E ele diz, ou são corretas as afirmativas, né? Então, ele dá aí pra gente poder fazer esse jogo. Quais afirmativas ele quer saber que estão corretas aí? A que está correta seria a proposição 1 e a proposição 2, tá, minha gente? Falando aí dessa importância da água. Então, minha gente, é aquele capítulo muito simples porque ele tá falando de água, né? Então, água a gente entende aí, né, a importância, porque a gente sabe que sem água não existiríamos, tá? O nosso corpo, a grande maioria é água e nós precisamos dela para todas as atividades do dia a dia, tá bom? Assim a gente encerra o primeiro capítulo, né, da correção hoje. Vamos para o segundo, que é o capítulo 9. A atmosfera e o clima. Esse aqui falava sobre a questão do clima, dos climas, né, do mundo, e também entender um pouquinho da atmosfera aí, né, nesse processo fundamental. Então, vamos seguindo aqui. Começamos a correção na página 228 e ele coloca aí, né, uma introdução. Então, ele vai colocar sempre aí pequenos textos para que você retire, né, essa resposta. E aí, aqui ele está falando sobre a diferença, né, leia, né, os textos abaixo e indique se ele se refere ao clima ou tempo, a diferença. Vamos falar mais uma vez. Qual a diferença do clima e do tempo? O clima ele é uma condição atmosférica permanente. Então, o clima de uma região ele não vai se alterar. Se está chovendo, se está calor, isso muda o clima? Não muda o clima permanece o mesmo. Petrolina, amanheceu chovendo, amanheceu um sol, permanece o clima semiárido. O que é que muda? O que muda é o tempo, as condições do tempo. Por isso o nome é previsão do tempo, não é previsão do clima. Tá certo? Então, a previsão do tempo, porque as condições momentâneas da atmosfera dá a condição para essa mudança. Mudança de quê? Do tempo, tá bom? Então, na primeira colocação, a gente tem uma colocação, né, uma frase falando sobre clima, porque se refere às condições gerais, né? Então, é aquelas condições que acontecem sempre da mesma forma, então é geral, então é clima. Na segunda proposição, ele vai colocar uma frase referente aí ao tempo. Nublado, né? Escorreu hoje com algumas pancadas de chuva, né? E trovoadas no norte do Mato Grosso. Assim amanhecemos. Então, ele está colocando as condições que ele acordou. Então, estava desse jeito quando ele acordou. Pode ser que ele, enquanto ele toma um banho, né? Enquanto ele se prepara para sair, já mudou, já abre o sol. Então, isso aí é tempo, minha gente, é momento, né? Então, o tempo ele pode mudar várias vezes ao longo do dia. O clima ele vai permanecer o mesmo com essas mudanças, tá bom? E a última proposição também aí é clima. Era só uma leitura e um entendimento aí da definição dos dois processos aí, tá bom? Então, clima, tempo, clima. Essa era a sequência correta. Seguindo aqui, meus amores, a gente vai fazer a correção da questão 2 e ele fala assim, ó, pra gente poder fazer o processo de descrever, tá bom? Esse processo aqui que vai dar a definição aí do clima. O clima se dá pela constância das temperaturas médias, pluviosidade, né, num período, em média, 35 anos a 40. Já o tempo é observado momentaneamente, né, naquele momento na atmosfera. Então, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né, para você diferenciar o que é clima e o que é tempo. A terceira era, né, um caça-palavras, e aí vocês terão que observar, né, as palavras que a gente encontraria aí nesse quadro, lembrando que você tinha que encontrar nesse diagrama o nome dos 4 fatores do clima. Lembra que a gente falou dos fatores e dos elementos? Aqui ele cria os fatores. Qual é fator? O que é fator? Latitude, maritimidade, tá? Continentalidade e altitude. Aqui a gente tem os fatores principais do clima. Próxima questão, ele vai colocar mais sobre a questão das camadas, tá bom? Dessa atmosfera. A imagem, né, por si só, já fala. E ele queria que você me dissesse aonde acontecem esses fenômenos, né? Então, o avião, a gente tem ele voando aí na estratosfera. O satélite está na exosfera. E as tempestades, os fenômenos aí, né, climáticos,
né, desse processo aqui, a gente estaria onde, né? Na troposfera, tá bom? Então, aí, só para vocês preencher essas camadas, aí é só voltar, tá? No momento da aula que a prova apresentou tudo isso e foi falando de cada um. Muito tranquilo aí essa correção. Todos os seres vivos, né, participam de alguma forma, né, e constantemente do ciclo aí da água nesse processo da natureza. Aí ele quer que você, né, a partir dessa frase, assinale o que estava mais referente a essa frase. Seria o que está na A. Se a afirmação e a razão estiverem corretas, né, então seria o processo aqui. Vocês deveriam marcar nessa quinta questão. Ok? Lembrando que ele está falando sobre o processo aí, né? Dessa participação de seres vivos no ciclo da água. Seguindo aqui, meus amores, a gente tem o quê? Né? Preenchendo uma cruzadinha. E aí, realmente é para vocês observarem, né? Pausar, inclusive, para poder conferir essas respostas aí. Tá? Então, diz assim, complete a cruzadinha abaixo, né, seguindo as dicas. Então, ele vai dar dica tanto para a parte horizontal aí, quanto para a vertical, tá? Horizontal e para a vertical. Lembrando que a gente já tinha, né, a palavra que ia dar sentido para poder completar e ver se estava correta. Então, na horizontal, a gente tinha aí esse processo do 1, 2, 3 e 4, tá? Então, seria aí para vocês conferirem. Na vertical, a gente tinha do 1 ao 3, tá? Lembrando que o 2 já estava preenchido aqui. Então, era muito tranquilo. O 2 preenchido e o terceiro aí, para a gente poder observar, completando da melhor forma possível. Seguindo aí, minha gente, a gente tem a página 245. Essa 245, ele faz referência ao texto. Então, vocês teriam que responder com base nesse texto, para poder ficar mais fácil, né, o entendimento de vocês aí. Então, era para ler o texto, e aí, de acordo com essa leitura, leia o texto e em seguida assinar a alternativa correta sobre o texto. A alternativa correta, né, está expressa aí na alternativa B. A notícia é um exemplo, né, da importância aí da meteorologia na agricultura. Tá? Então ele vai contando, vai narrando como é utilizada essas informações sobre a meteorologia nesse processo da agricultura. E a importância também. Então, seria a B aí de maneira bem tranquila. Seguindo aí, meus amores, ele coloca também novamente um texto para responder as questões. Leia o texto a seguir. Então, é um capítulo muito simples. Eu até brinquei com vocês na aula interativa que era muito fácil de corrigir, porque era só saber fazer a leitura correta desse texto. Então, não tinha mistério, não é isso? Então, qual é o nome do estudo científico responsável pela previsão do tempo? A meteorologia, né, minha gente? Tem nem o que pensar aqui. Conforme explicado no texto, que elementos favorecem a chamada, né, a chance de chuva forte, né? Que elementos vai favorecer essa questão da chuva, né, num nível aí mais forte. Então, aqui vai ser a elevada, né, temperatura e a questão dos ventos, aí da altitude desses ventos. Vai ser os pontos aí para essa intensidade aí da chuva. E a última, a C, é vocês pesquisar em jornais e tudo mais, né, uma previsão do tempo aí da nossa cidade. E aí é uma resposta pessoal, vocês iam escolher o dia, né, para poder narrar essa previsão aí deste tempo. Tá bom, turminha? Aqui ele coloca, né, observe a imagem abaixo e ele vai, né, a partir dessa imagem, ele quer que você me diga que clima é esse que está sendo retratado. Por conta da imagem aí, né, Os Retirantes, tá? É um quadro aí chamado Os Retirantes. A gente vai perceber que esse quadro ele faz referência ao clima semiárido. Aqui ele está falando de climas específicos, tá, minha gente? Então, o clima semiárido é o clima retratado na imagem. E aí vocês podem ver, né, inclusive colocar além do clima as características dele, tá? Uma sugestão aí para vocês ficarem mais completo a resposta. Os climas desérticos e semiáridos apesar de muito parecidos, né, apresentam grandes diferenças, né? É para a gente descrever a diferença de um para o outro. O clima semiárido possui aí uma umidade, né, e um regime de chuva superior ao dos desertos, tá? Então vai ser a grande diferença. Uma pequena quantidade a mais aí de chuva
acontecendo no semiárido, diferente do que a gente tem aí no clima desértico. Aqui ele vai mostrar para vocês, né, os climogramas, tá, de Buenos Aires, né, e de outras cidades, para vocês fazerem aí essa diferenciação. E a partir da análise desse climograma, vocês deveriam responder, né, a alternativa A, B e C. Como ficasse, né, mais fácil na análise de vocês. Lembrando que quando eu apresentei cada clima, eu fui botando um climograma do lado, para vocês entenderem aí que tipo de clima era cada um e como ficaria o climograma de cada um desses climas, tá? Então, foi uma das preocupações aí. Então, na cidade de Córdoba, em que mês há mais precipitação? Então, fica claro que o mês que tem mais precipitação é o último, né? Dezembro. Então, vocês deveriam preencher aí dezembro. Em que aspecto climático as duas cidades mais se assemelham, tá? Durante o ano? Na temperatura média, tá? Então, as temperaturas médias vão ser as mais parecidas aí, porque a questão do nível de chuva é totalmente diferente. No mês de maio, em qual das cidades há maior precipitação, né? Então, qual é que chove mais aí no mês de maio? Vai ser Buenos Aires, né, minha gente? Então, bem tranquila também essa resolução para vocês. Seguindo aqui, ele já vai, né, colocar a questão 6, e ele coloca assim, para vocês fazerem, né, uma associação da primeira coluna com a segunda. Lembrando que está falando de quê? Clima tropical, temperado e polar. Qual é que preencheria corretamente cada um desses climas aí? Lembrando da diferenciação que a Prof fez, né, na aulinha aí. Então, a gente teria começando pelo segundo, né, o clima temperado. A segunda proposição estava falando do clima, né, polar, e a última do clima aí, né, tropical. Então, seria a ordem aí 2, 3, 1, para ficar mais correto. Na questão 7, ele pedia a questão incorreta, falando ainda sobre a questão do comportamento do clima no aspecto mundial. E aí, o que vocês tinham que observar aqui para poder ficar mais fácil o entendimento? Né? Justamente, é que ele está pedindo aqui, ele vai dar sempre características verdadeiras, exceto em uma, que seria a falsa, né? Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa incorreta. Sobre esses aí, né, fatores climáticos, aqui está incorreto e aqui está na alternativa D. Tá bom, meus amores? Então, assim, vão observando bem mesmo, porque ele fala aí sobre essa questão que não há essa interferência da altitude nesse processo. A gente sabe que há sim. Então, na 8ª questão, ele fala o clima subtropical úmido, né, que é o clima que ele vai comentar aí, né, está ligado à mudança e o que é que vai interferir. Então, nessa questão aí, ele quer saber justamente, vai assinar a alternativa que apresenta os fatores climáticos que influenciam aí na precipitação de neve. Então, é a latitude, a altitude e a massa de ar. Esses 3 fatores são responsáveis por um lugar ter ou não a precipitação aí de neve no seu processo. Isso vai marcar demais, vai ter essa característica aí demais. Seguindo aqui, meus amores, ele coloca uma imagem para vocês e aí ele queria que com base, né, na imagem desse pelo menos o percentual climático de cada uma das cidades. Então, começando, né, por Recife, indo até Araripina, tá bom? E a gente vai observar se aí, né, essa variação que teria aí. Ele faz um adendo aqui que a cada 180 metros de altitude a temperatura diminui aproximadamente 1 grau. Cada 180 metros de altitude a gente vai ter aí a diminuição de 1 grau. Então, aqui seriam a temperatura aí de cada uma dessas cidades aí, tá bom? Então, observando sempre a elevação. Então, quanto mais elevado, a gente teria aí, né, uma temperatura menor. Então, era isso que vocês deveriam observar e responder. Seguindo aí, meus amores, a gente tem a questão número 10. É correto afirmar que o aumento da altitude causa o quê? A diminuição da pressão atmosférica. Então, aumentou a altitude, a gente vai ter mais dificuldade para a respiração. Então, seria a D. A 11, ele coloca aqui o deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos faz-se sempre em quê? Das áreas aí de alta pressão para as de baixa pressão. Então, a gente começa no processo de alta
e entra aí a baixa pressão para se formar os ventos. É esse mecanismo aí que a gente tem na nossa atmosfera que leva à formação dos ventos. Seguindo, tá, meus amores, aqui a gente tem a correção do capítulo 10, as grandes paisagens vegetais. Esse daqui, turminha, vocês vão ficar mais ligadozinhos, tá? Porque a gente vai fazer a correção 100% aí do capítulo. Então, vamos pegando as informações. Ele colocou um mapa mundi pra gente e ele demarcou aqui uma partezinha de laranja. E aí, a partir dessa parte aí demarcada, ele quer que a gente diga aí, né, que vegetação a gente vai identificar nessa parte e as características. A vegetação da região norte, né, polar norte, seria a tundra, que é uma vegetaçãozinha de degelo, tá bom? Eu falei pra vocês, com espécies aí, né, de pequeno porte, basicamente musgos e líquens, tá? A gente vai encontrar nessa vegetação aí de tipo tundra, que é o que vocês deveriam ter colocado, e eu tenho certeza que vocês colocaram, né? Porque vocês fizeram um trabalho espetacular sobre essas vegetações aí mundiais. Seguindo aqui, meus amores, a gente tem imagens, tá? E pela imagens, vocês iriam me dizer que tipo de floresta, de vegetação a gente encontraria. Lembra que aqui a gente tem justamente as características, né, que a prova disse para vocês. Primeiro, a vegetação com uma cor, né, diferenciada, alaranjada, com cores mais vibrantes. Seria a vegetação, a floresta temperada. Toda vez que vocês visualizarem uma vegetação que ela tem esse colorido, tá, com árvores de grande porte, com colorido, a gente está falando de vegetação temperada. A segunda, aqui a gente está falando de tipo taiga, ou boreal, ou coníferas, tá? Da mesma coisa, é a mesma coisa, só que cada lugar chama de um jeito. A taiga seria os pinheiros, tá? De Natal aí. Então, vocês observem aí na imagem, que tá melhor no livro de vocês. Vocês observem aí que aqui a gente tá falando, tá visualizando os pinheiros, tá? Aquela vegetaçãozinha que eu dei pra vocês que fazem a árvore de Natal e tudo mais. Então, seria o domínio da taiga, na segunda proposição. E no último seria a tundra, ou seja, porque a gente também está visualizando ali a questão da neve. Onde tem essa incidência de neve, a gente percebe que há uns pontos de gelo e uma vegetaçãozinha bem pequena, a gente observa que está a formação da tundra saindo aí. Então, é bem específico aí para vocês colocarem, né? Lembrando das características que a Pro citou para vocês, tá? Então, se lembrarem disso, deu certo aí a resposta. Caso errou alguma coisinha, corrigir agora. Aqui na terceira, turminha, ele vai colocar, né? Esse tipo de bioma recebe o nome de... Ele vai dando as características aqui para vocês do bioma. O bioma que ele descreve com riqueza de detalhe aí vai ser o bioma de tipo tundra. Vegetação de lugar polar, ou seja, extremamente frio, tá? Que a gente só tem essa vegetação saindo em uma pequena parcela do ano, quando ocorre aí o degelo de algumas partes. Essa vegetação é chamada de musgo. Por quê? Porque a vegetaçãozinha parece realmente, em muitos lugares, um lodinho. Ela não tem altura, tá? É bem rasteira. E a vegetaçãozinha tá bem expressiva, que a gente vai chamar de tundra. Lembrando sempre. Tá bom, meus amores? Então, focou muito na que a gente trabalhou, que vocês fizeram, inclusive, o trabalho. Então, deu certo aí, eu tenho certeza. Seguindo aí, a gente vai para a página 261. Aqui, ele já começa a falar, inclusive, da floresta, né, amazônica aqui. É verdadeiro dizer o quê? Sobre o nosso tipo de vegetação. Lembrando que a Amazônia, ela é uma floresta equatorial, tá? Por isso a diversidade, por isso as características, tá bom, meus amores? Então, pra gente responder aqui essa questão de número 1, a gente tem que lembrar desse detalhe aí. E a alternativa correta era a D. É mais exuberante e verde, né? É a mais exuberante e verde das formações vegetais brasileiras. Então, a gente não teria nem muita dificuldade para responder aqui por conta realmente das características. Segunda, marque dentre as proposições abaixo aquela que apresenta características da formação vegetal de tipo taiga. Eu sempre falo para vocês, tundra é polar, taiga é a vegetação do frio, tá bom? No frio a gente tem a formação de taiga. Então, portanto,
a gente vai observar que a alternativa correta é a alternativa D. Por falar justamente o que a prof falou para você anteriormente, né? Os pinheiros aí ser predominante. Então, não tinha nem o que se preocupar aí e errar nessa questão. Seguindo aí, ele vai falar novamente as características aqui da tundra. Então, o bioma que se refere o texto acima é constituído de tundra, minha gente. Porque ele está falando de essa presença aí de líquens, de musgo, que eu já falei aqui 1 bilhão de vezes para vocês. Tá bom? Adaptado à temperatura extremamente frio. Uma coisa é frio, outra coisa é extremamente frio. Então, há uma diferença que a gente chama de polar. Então, seria a B, tundra. Seguindo aí, a gente tem essa colocação, ele fala, a presença de poucas árvores. Ele vai dar uma definição também. Que floresta é essa? Seria a savana, tá bom? Então, a savana seria a definição que ele estaria dando aí nessa quarta questão. Seguindo aí, meus amores, ele continua mostrando, dando a vocês definições, tá? E pedindo para vocês localizar qual é o tipo de vegetação que está sendo colocada aí. Assinale o nome do tipo de vegetação correspondente à descrição. A descrição é de floresta temperada, justamente por conta dessas características que a Pro está colocando para vocês aí de uma forma muito tranquila, que a gente não tem nem problema para visualizar. Nessa questão aqui é uma questão muito prática, vamos dizer assim. Por que, meus amores? A gente tem essa praticidade tão grande. Porque o que precisa observar em um mapa? Observem aí o mapa para a Pro, por favor. O que a gente pode observar aí desse mapa? O que a gente pode observar é que a gente está falando aqui de área de deserto. Pro, mas essa área de deserto aqui, na parte dos polos, tá pegando os polos também. Então, para mim, não é deserto. Deserto não é só lugar quente, não, minha gente. Deserto é lugares que não tem condições para essa, que tem aí, né, uma hostilidade, um lugar que não tenha condição das pessoas permanecerem. Isso é um deserto. Então, aqui, onde ele demarcou no mapa, são áreas de desertos. Lembrando que a gente tem desertos frios também, tá bom? Como é o caso aqui da Antártida e aqui do Ártico, tá? O Groenlândia entrando aqui para vocês, tá bom, meus amores? Então, lembra sempre que a Pro falou para vocês. Seguindo aí, a gente vai ter, né, a enumeração de alguns tipos aí de vegetações e ele quer que você me diga cada uma aí, né? Então, o clima e a vegetação que a gente vai encontrar em cada clima. Então, primeiro, temperado continental. A gente acha o que nesse temperado continental? A taiga. O 2, equatorial. Então, não tem nem diferença, não tem muita o que pensar aqui, né? Floresta equatorial. Terceira, a floresta tropical semiárida. O que a gente achava aí? Achava a caatinga. No polar, a gente acha o quê? Tundra. E no tropical semiúmido, a gente acha o quê? Acha as savanas. A oitava, né? Use as dicas a seguir para encontrar nome de vegetações nativas no diagrama. Tá? Então, ele deu a dica e pediu vocês encontrar. O que a gente encontrou aqui? Taiga, amazônica, tundra, equatorial. Seria que vocês encontrariam aí, tá bom, meus amores? Seguindo aqui, ele vai colocar um texto, né? Para responder as perguntas, leia o texto a seguir. Aí, ele coloca para vocês as perguntas sobre esse texto. A que vegetação nativa brasileira se refere ao texto? Refere-se à caatinga, porque sertão nordestino do Brasil. Então, por essa definição, você já saberia que a gente encontrava. Na B, essa vegetação, devido às suas características principais, podem ser comparada a que outro tipo de vegetação? A caatinga pode ser comparada à estepe, né? Se a gente precisar fazer esse processo de paralelo. E C, pesquise os estados brasileiros que compõem o domínio morfoclimático da caatinga. Então, todos os estados da região Nordeste estão aí no estado, né, do domínio morfoclimático da caatinga, mas o norte de Minas Gerais, como eu falei para vocês, é onde a gente encontra essa vegetação. Seguindo aí, a gente tem a questão do número 10, e a partir das imagens e do texto, ele vai colocar essa resposta para a gente. Então, conforme o texto, como se caracterizam espécies ameaçadas, né? Então, como é que a gente pode dizer essas espécies aí
ameaçada, né? Então, espécies que correm risco de extinção são essas espécies aí ameaçadas. A B, ele coloca aqui, ó, quem, né, é o tipo aí responsável do processo que a gente vai colocar aí desses animais que ele cita, né? Inclusive ele coloca aí na imagem. Então, só vocês vão observar que vai ser aí responsável justamente pelo grau, né, de complexidade que a gente tem aí com os tipos de animais que são extintos aí. E temos também a última questão que fala sobre, vamos fazer uma pesquisa aí sobre a temática que ele sugere para vocês, ou seja, uma resposta mais pessoal aí. Tá bom, meus amores? Então a gente finalizar aqui a correção dos 3 capítulos, é um aulão, tá? Aqui. Então,